Opa, e aí rapaziadinha do bem, como é que vocês vão? Bom, como vocês devem estar cientes, o meu vídeo do Ben 10 Hero Time tá com cerca de 10 mil visualizações. Cara, sério, muito obrigado, de coração. O Mosquito viu o vídeo, comentou, divulgou no Twitter e, por fim, me convidou pra trabalhar no Hero Time também. Família? Nossa, sobre isso eu vou falar mais lá pra frente. Por agora, vamos focar no foco do vídeo. Nossa, focar no foco do vídeo. Eu preciso fazer um curso de roteirização, assim não dá. O Hero Time ainda não lançou e nem vai lançar esse ano, mas eu achei que seria legal fazer alguns alertas como uma forma de sugestão pro jogo, pro Mosquito acertar como feedback e conseguir melhorar o jogo, ou criar novos focos para o jogo. Tenha em mente que esse vídeo é baseado na minha opinião e na opinião de alguns amigos próximos, que também vão jogar o jogo. Dito isso, bora pros 5 erros que o Ben 10 Hero Time não pode cometer de jeito nenhum. Erros que, se acabar cometendo, pode tornar o jogo genérico, ou um jogo que não te cativa a jogar mais de uma vez, sabe? Algo não marcante. Então vamos lá. Primeiro ponto, errar no fator replay. Cara, esse primeiro ponto é o mais importante de todos nessa lista, pelo menos na minha opinião. O que te faz continuar jogando alguma coisa? A história? As missões secundárias? O que seria? Bom, todos nós temos os nossos motivos para continuar jogando algum jogo. Eu tenho mais de 300 horas de Brawlhalla porque eu gosto dos gráficos e também do modo online. Só que eu tenho apenas 20 horas de jogo no Among Us na minha Steam. Eu não posso dizer por você, então digo só por mim. Então, cara, mesmo que o jogo seja bom, ele não pode pecar no fator replay de jeito nenhum. Senão, vai ser um jogo que o pessoal vai zerar e pronto, nunca mais vai abrir o jogo. Sabe aquele jogo que você tem baixado na Steam, mas tá pegando poeira lá? Então, o que dá pra fazer pra tornar um jogo interessante no sentido fator replay? Bom, tem como fazer sistema de conquista, né? Já que tem muita gente que gosta de platinar. Eu sou um deles. Também podia ter diferentes modos de dificuldade, como fácil, normal, difícil, às vezes o modo hardcore. Vocês entenderam meu ponto? O jogo tem que te dar motivos pra você jogar ele de novo. Se o jogo falhar nisso, é flop certo. Um modo história, modo arena, modo PVP, diferentes modos. Seria bacana. Enfim, deixa aí nos comentários uma mensagem explicando o seu ponto sobre o fator replay de um jogo. O que você acha que torna um jogo marcante e te cativa a jogar novamente? Diz aí pra mim nos comentários. Mas bom, no Ben 10 Protector of Earth, cada fase tem 3 cartinhas de summô, o que te motiva a jogar a mesma fase para encontrar as outras cartas, para você poder platinar o jogo. No Hero Time, já que temos mais aliens, podia ter, sei lá, 10 cartas por fase talvez, alguma coisa assim. Já seria um bom ponto a se considerar, para aumentar no fator replay do jogo. Ponto 2. Não ter legendas. As legendas hoje em dia são muito necessárias, seja em jogo americano, jogo brasileiro, o cara que for. Quando um jogo é americano, precisamos de legenda ou dublagem em português, porque nem todo mundo é bilíngue nessa porra. Até porque o Brasil é um dos países que mais consome videogame no mundo. E nesse caso, os gringos vão cair pra cima do Hero Time. Então, pô, redublar o jogo inteiro em inglês obviamente não é uma opção, mesmo o público americano provavelmente representando uma grande parte do público do jogo. Mas dá pra fazer legendas pro jogo. Poderia ter no mínimo inglês, espanhol e português, que são os idiomas fáceis. Japonês, por exemplo, já fica mais complicado. E falando um pouquinho mais sério, isso também é importante para dar mais acessibilidade ao grupo de pessoas com diferentes tipos de deficiência auditiva. É mais um motivo muito importante para ter as legendas do jogo. Não ter um equilíbrio entre os aliens. Uma coisa que rolou na Alpha 2 do Hero Time é que alguns aliens estavam sendo muito inúteis pra lutar. Só dava pra lutar com besta, diamante e 4 braços, porque poxa, os outros eram lentos e fracos. Agora, graças a Deus, isso foi resolvido na Alpha 3, e os aliens estão com mais agilidade, digamos, por causa dos combos. Agora você não vai mais ficar jogando apenas com 4 braços. A gameplay de cada um dos aliens está muito melhor do que antes. Os combos fizeram toda a diferença. Mas mesmo assim, ainda vale de lembrete. Mosquito, tome muito cuidado com o equilíbrio dos aliens. São 22, cada um tem que ser único, porque senão vamos usar, sei lá, uns 5 dos 22, sabe? Isso não seria bacana. Alguns menos úteis pra combate, só que tem alguma seção específica na fase, ou alguma coisa que só ele pode fazer, sacas? Não precisa equilibrar só em combate, pois também seria da hora equilibrar o uso nas fases em geral. É isso. Ponto número 4. Faltar variedade no jogo. Mais uma coisa que não pode faltar no jogo é variedade, que complementa o primeiro ponto, o fator replay. O que seria variedade? Bom, seria os diferentes tipos de inimigo, por exemplo. No Protector,
Tem mais ou menos 20 tipos diferentes de inimigos. Eu não tenho a informação de quantos inimigos teremos até agora, no Hero Time, mas já que a vibe é ser um Protector mais completo, não em questão de história, mas em questão de gameplay, então é indispensável, na minha opinião, pelo menos uns 30 inimigos diferentes. Cerca de 10 a mais que o Protector. Mas citando algo muito ruim no Protector, ficava chato muito rápido você só poder usar 5 aliens. Essa falta de variedade incomodava. Agora, citando coisas boas no Hero Time, o jogo vai ter muitas skins diferentes para você poder usar. Eu falei isso no meu outro vídeo do Hero Time, mas não é que a variedade do Hero Time esteja em uma posição delicada, porque ela já está praticamente garantida. 22 aliens, bem Albedo, bem 23, bem 10.000, mas mesmo assim, vamos tomar cuidado, porque falta de variedade nas fases também existe, mas vamos ver. Falta de polidez. Olha, saca só, convenhamos que ninguém quer que o Hero Time seja um Cyberpunk 2077 2.0, correto? Então, o jogo ainda não tem previsão para lançamento, embora eu, sem muitos motivos, ache que o jogo lança lá pro final de 2022 ou no começo de 2023. Como vocês já devem saber, depois daquele outro vídeo que eu fiz do Hero Time, o Mosquito acabou me chamando para trabalhar no jogo também. Eu falei isso no começo do vídeo, mas tô falando de novo porque sim. Aproveitando a oportunidade, que também complementa no ponto que eu tô falando, eu vou contar pra vocês o que eu faço lá. Bom, eu faço artes conceituais, artes promocionais e mais algumas outras coisas. Tipo, muitas outras coisas. Só que o principal é que eu e o pessoal de lá da equipe buscamos anomalias pro Mosquito poder corrigir. E tem muita gente lá na equipe caçando anomalia o tempo todo no jogo. Nas versões alpha que ele manda pra gente. Aí a gente grava, manda pro Mosquito e GG, no nosso servidor do Discord. Então assim, eu ainda não tenho certeza, mas acho que quando o jogo ficar pronto, o Mosquito vai liberar o jogo para que a gente possa testar as mecânicas, fazer sugestões, criticar e procurar os glitches e bugs. Então assim, vamos dar o nosso melhor para deixar o jogo mais polido possível, tá ligado? Mas o ponto disso é que vocês lembram de Cyberpunk 2077, né? Hoje o jogo tá mais leve, tá menos bugado e tal, mas mesmo assim, o povo ainda critica ele porque a primeira impressão marcou. E a primeira impressão do Hero Time também vai marcar. Pô, o jogo leva o peso do Protector nas costas. A gente não quer passar má impressão pros outros, tá ligado? Tem que chegar chegando, foda. Lançando a braba, metendo louco, naquele pique. Então, tipo, eu, o Marionette, né, o diretor de dublagem do Hero Time e os outros malucos lá, estamos 100% dispostos a ficar achando bug, os caramba 4 antes do jogo lançar, tá ligado? Então, vamos tentar deixar o jogo mais polido possível antes dele lançar. Mas, mesmo assim, pode não ser o suficiente e o jogo acabar sendo lançado prematuramente ou algo assim. Se isso acontecer, né, vai dar bastante ruim, porque é a primeira impressão. E ela diz muito. Sempre. Opa, então é isso. O vídeo acaba por aqui. Espero realmente e profundamente que você tenha gostado. Sinta-se livre para avaliar o vídeo com like ou dislike. Também te convido para assistir os outros vídeos do canal. Aqui tem conteúdo de jogos, animes e muito mais. Se quiser saber mais sobre Hero Time, passa no canal do Mosquito ou me pergunta aí nos comentários e eu respondo se for algo simples e que esteja ao meu alcance. Eu também tô dentro do jogo. Desculpa eu falar isso toda oportunidade que eu posso. Eu vou continuar, desculpe. Foi mal. E, novamente, eu agradeço muito pela oportunidade, Mosquito. E pra todo mundo que ficou feliz com a minha participação no jogo, como testador, buscador de glitch, artista e essas coisas, eu tô dando o meu melhor aí pra poder deixar uma boa marca no jogo também. Eu tô vendo muita gente talentosa trabalhando no jogo, muitos dubladores, outros artistas, tem gente lá que desenha muito melhor que eu, tá fazendo artes incríveis, e por aí vai. Só tem gente criativa e talentosa lá. Um salve aí também pro Marionette, pro Son Ryuga e pro meu amigo Risu, que também estão trabalhando no jogo. Então é isso, espero que tenham gostado. Só mais uma coisa, não vai ter o cromático no jogo. Até outro vídeo, tchau, tchau. Não vai ter o cromático no jogo, vai ter o cromático supremo.